A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Filemão, capítulo 1, versículos 17 e 18, que diz: Assim, se você me considera um companheiro, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Estamos nesse devocional no livro de Filemão, um livro que contém um capítulo e 25 versículos. E quando nós vemos aqui a partir do versículo de número 8, nós vamos ver Paulo intercedendo em favor de Onésimo. Como falamos anteriormente, Onésimo era um escravo fugitivo, a qual o seu dono era Filemão. Porém, nós vamos ver que tanto Filemão, um homem rico, um homem que tinha uma posição social reconhecida por todos, onde tinha uma igreja, até na sua casa, o culto era realizado em sua casa, ele conheceu Jesus. E da mesma forma, Onésimo, o escravo fugitivo, ele vai ter com Paulo, e Paulo vai ganhar ele para Jesus, a ponto de Paulo chamar ele de filho. E quando nós observamos no versículo 8, ao qual, quando Paulo começa a interceder por Onésimo, a Filemão, ele diz: Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para ordenar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, suplico em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Então Paulo está dizendo que ele poderia usar a sua autoridade, tanto de apóstolo como de líder, para poder ordenar, que Filemão ele cumprisse, ele recebesse Onésimo, ali como um irmão em Cristo Jesus. Mas Paulo ele deixa de lado toda a credencial. Paulo vai deixar de lado todo o seu título, tudo que pessoas reconheciam ele como um apóstolo de Cristo, como um presbítero, pastor de uma igreja, um líder. Paulo vai falar: por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para ordenar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Então Paulo preferiu não mostrar suas credenciais, mas fazer um apelo com base no amor, no mesmo amor ao qual Cristo o resgatou. Ele diz: Eu, Paulo, já velho, Paulo estava também velho de idade, prisioneiro em Cristo Jesus, ele suplica, em favor de Onésimo. E ele diz que gerou enquanto estava preso. Então, provavelmente, Onésimo teve contato com Paulo, e ali na prisão, Paulo pregou para Onésimo, ganhou ele para Cristo Jesus. E Paulo vai dizer para Filemão: Filemão, antes ele era inútil para você, mas agora ele é útil tanto para você quanto para mim. Tanto para Paulo, que estava ali preso, e ele precisava sim de um companheiro, de alguém que estivesse ali com ele, já era de idade, tanto para Onésimo, que estava com a sua igreja ali, que tinha, dentro da sua casa ali, uma igreja que se reunia na sua própria casa. Então Onésimo era útil, não como escravo, mas útil como irmão em Cristo, sendo mais um cooperador, sendo mais um servo do Senhor, que iria estar ali junto com Filemão, e a sua casa, a sua família, com o Arquipo, provavelmente era um presbítero. Então ele vai dizer: ele é útil para você quanto para mim. Ele diz no versículo 12: eu o envio de volta
eu o envio de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Então Paulo está dizendo, isso é Paulo demonstrando o amor dele por uma alma, por uma vida que foi resgatada e que estava até arrependido do que tinha praticado, e estava disposto a retornar, porque Paulo ele não vai orientar aqui Onésimo a fugir dos seus problemas, a fugir da onde ele passou o tempo de escravidão. Mas Paulo vai orientar a Onésimo a enfrentar dificuldade, mas agora enfrentando com Jesus, com Cristo Jesus, tendo, a sabedoria que vem do alto, tendo a revelação, tendo o Espírito Santo de Deus na sua vida. Talvez você está tentando encarar esse problema sem Jesus na sua vida, sem o Senhor te direcionando. Mas que você seja encorajado com essa mesma carta que encorajou a Filemão, tanto Onésimo quanto outros, a avançar, a voltar até mesmo no lugar aonde era escravo, mas voltar tendo a identidade de um servo do Senhor, de um cristão, sendo um irmão em Cristo Jesus. Versículo 13 ele diz: gostaria de mantê-lo comigo, para que me servisse no seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. No entanto, não quis fazer nada sem a sua permissão, para que o favor que você fizer não seja forçado, mas espontâneo. Paulo não está botando nenhuma pressão, Paulo ele até gostaria de ficar ali com Onésimo ali para poder, ajudar, porque Paulo estava preso, como ele diz na própria palavra, ele já era velho, ele já era um prisioneiro já de idade. Mas Paulo ele está dizendo, não estou fazendo, enquanto não quis fazer nada sem a sua permissão, para que o favor que você fizer não seja forçado, mas espontâneo. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Ele é para mim um irmão muito amado, mas para você ainda mais, tanto como homem como irmão no Senhor. Então Paulo está dizendo, que essa separação de Onésimo de Filemão, por algum tempo, foi para que ele voltasse tratado, regenerado, para que ele voltasse, para que Onésimo viesse voltar ali, sendo curado das suas mágoas, sendo curado dos seus traumas, e não voltando como um escravo, mas como um filho de Deus, mas muito além, de ser um escravo, como um irmão amado. Em Cristo Jesus somos todos irmãos. Todos que aceitamos ao Senhor Jesus, passamos a ser irmãos em Cristo Jesus. Já não importa mais a cor, já não importa mais a posição social, já não importa mais qual seja a idade, todos são irmãos em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, ele para mim é um irmão muito amado, mas para você ainda mais, tanto como homem, como irmão no Senhor. Tanto como homem, como alguém que vai te servir, como alguém que vai estar aí, mas também como um irmão em Cristo Jesus. Versículo 17 ele diz, assim se você me considera um companheiro, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Paulo comprando aqui, se colocando como alguém que não tem medo, não está com medo de se Onésimo vai se desviar, se ele vai sair, mas não, o amor de Paulo é tão grande pela aquela vida, pela aquela alma, que ele fala, receba como se estivesse recebendo a mim. Paulo ele tem a certeza de que Onésimo ele foi regenerado, que ele teve um encontro com Cristo Jesus. E à medida que ele se coloca com amor pelaquela vida, a gente não sabe o motivo de Onésimo ter fugido, a gente não sabe o que aconteceu, mas Paulo com certeza ele sabia, mas ele não expõe nada aqui particular, nada
que ia acontecer. Não, pelo contrário, Paulo ele é um conciliador. É alguém que vai conciliar, é alguém que vai estar ali dizendo, receba como se estivesse recebendo a mim. Se ele prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Será que nós estamos dispostos a colocar na nossa conta aquilo que as pessoas estão devendo? Porque muitas das vezes as pessoas hoje, né, estão fugindo, não estão querendo assumir responsabilidades, não querem realmente ter esse amor que é o amor de Cristo. O amor de Cristo é um amor sacrificial. O amor que ele se entregou por nós, independente de qual fosse o nosso pecado. Ele morreu por todos nós, ele levou sobre si as nossas dores. Né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, tudo estava sobre o Senhor. E quando nós paramos e observamos, né, Paulo aqui ele faz aquilo que Cristo fez por nós, ele se entregou por nós. Ele se lançou por nós, ele não se importou, né? Ele vai ali e tem esse amor tão grande, que é o amor de Cristo na nossa vida. Ele faz isso, faz a gente, muitas das vezes, falar, o que é que está devendo, bota na minha conta. Eu me garanto, eu assumo essa responsabilidade. Pode receber como se fosse recebendo a mim. Então isso é o amor do Senhor Jesus nas nossas vidas. Ele diz no versículo 19, eu, Paulo, escrevo do próprio punho, eu pagarei para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Confiante na sua obediência, escreva a você sabendo que fará ainda mais do que peço. Então, Paulo, ele intercede pela vida desse homem, Onésimo. Essa intercessão, ele fala, ele sabe, ele escreve confiando na obediência, né? Confiando no que Filemão também é um servo do Senhor, é um homem de Deus que teve encontro com Cristo Jesus. Quando ele diz, reanime o meu coração em Cristo, confiante na sua obediência, escreva você sabendo que fará ainda mais do que peço. Além disso, prepare-me um aposento, pois espero ser restituído a vocês em resposta às suas orações. Então aqui Paulo ele vai encerrando essa carta com esse pedido, uma carta pessoal direcionada a um homem que é um servo do Senhor, que tinha a igreja, né? Que tinha ali se reunia em sua casa para buscar a face do Senhor, né? Então que nós possamos também ser tanto como Paulo, como Filemão atendendo essa carta e como Onésimo, sendo humilde e reconhecendo o quanto nós falhamos, né? E tendo a certeza de que o Senhor, ele a cada dia ele aumenta o nosso amor pelas vidas, pelas almas. Mais que a pessoa seja difícil, mais que a pessoa tenha pecado e errado, mais que o ser humano tenha falhado, o Senhor está sempre pronto a perdoar e nos recomendar realmente, né, para que nós venhamos ser recebidos. Então, como filho, que nós possamos entender que a mentalidade de escravo, nós precisamos deixá-la no passado e passar a ter uma mentalidade de filho. Filho, eu já não sou mais escravo, hoje eu sou filho de Deus. E se somos filhos, somos irmãos em Cristo Jesus. É isso que Paulo vai deixar bem claro. Independente de posição social, de classe social, somos todos irmãos em Cristo Jesus. Então que você fique com essa palavra, né? Que a graça do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês. É assim que Paulo ele encerra essa carta. Que Deus te abençoe esse dia.